Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez, aqui estamos nós, na segunda-feira, com grande prazer de falarmos com vocês, trazendo, com certeza, o máximo possível para uma semana que vai nos trazer o Dia dos Pais. Nós aqui estamos hoje fazendo um programa absolutamente cultural, e não só cultural, como um programa voltado para o amor. E como amor, em primeiro lugar, eu vou trazer uma mensagem de um avô, que domingo me pediu, por favor, encarecidamente, que eu pedisse aos ônibus da cidade, aos ônibus que se destinam ao deficiente, e também a CPTrans, que não esquecessem a chave, porque ele, como um avô extremoso e pai também, quer sair com o seu neto cadeirante e, como não há chave para movimentar aquela parte do ônibus, ele não consegue. Então fica registrado o pedido de um pai e avô. Por favor, vamos lembrar daqueles nossos irmãos que tanto precisam da mobilidade, como todos nós. Dito isso, vamos então para a parte inicial do nosso programa. Temos hoje duas palavras muito agradáveis aqui conosco. Antônio Carlos Ecarte e o Jonaci Sanches, o nosso Jonas. Jonas, que vai iniciar falando sobre pai. Vai nos fazer uma leitura sobre um texto maravilhoso que ele previamente já preparou. Boa tarde, Jonas. Boa tarde. E vamos a você, vamos ouvir Alcino, Jonas. Vamos direto. Lembrando aqui de filhos, em primeiro lugar, Jason e Eveline, Diogo, Antônio Carlos e Vivian, e Tiago e Tom, mais Luiz Guilherme, Julian Probst, que são nossos filhos desta existência. Meu pai, todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza recordamos nosso velho com saudade, particularmente quando nós nos tornamos pais. As lembranças acodem aos atropelos. Na acústica da alma ainda ouvimos os passos firmes nas noites de trovoadas, a conferir a sua ronda, janelas, trancas, cortinas, o sono da criançada. Se fecharmos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão levemente pelo nosso rosto, a puxar cuidadoso cobertor. Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra e ouvimos o último abrir e fechar da geladeira. Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera de sua volta do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia muitos dias fora do lar, podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, lembrando o som do carro deles chegando na madrugada. Será que lembrou de trazer um presente? Será que a sua barba está por fazer e vai espetar o nosso rosto? Recordamos o passeio dos fins de semana, do presente de aniversário, da ceia de Natal, até das broncas, após as nossas malandragens. Igualmente lembramos dos carinhos, a chegada de nosso boletim, a alegria após passar de ano,
Comemoração em família pelas nossas vitórias, fundamental, ensino médio, vestibular. E quando chegamos à adolescência, quantos cuidados? Quem são os seus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde você vai? Não fume, não beba, não exceda a velocidade, respeite os sinais de trânsito. É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? Filho, respeite os mais velhos. Faça um carinho nos seus avós, quando, afinal, vai se decidir a trabalhar. Garoto, vou lhe cortar a mesada. Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados de carinhos e nos curvamos diante dele. Quantos anos vividos no calor do lar paterno, quantas lições. Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos. E sem nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele, daquele que há 60, 70, 80 anos renasceu e um dia se tornou nosso pai. Olhamos nossos filhos e lembramos de como a generosidade de nosso pai, os seus cuidados, nos fizeram bem ao caráter. Nos esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. Por tudo isso, outra vez, é que a nossa gratidão cresce no peito e explode em uma grande manifestação de afeto. E como se nosso pai fosse uma criança pequena, abraçamos o velho e embalamos em nossos braços, com a mesma canção de ninar que um dia ele embalou a nossa infância. Mensagens repassadas às crianças calam profundamente em suas almas. Embora o tempo, a distância, as circunstâncias mais adversas, tudo que as aninhou e animou nos anos infantis repercute pela vida fora. Eis porque a infância tem um caráter de primordial importância ao ser humano. É nesse período de repouso para o espírito, que se prepara para as lutas do mundo, que o ser se abastece de energias, vigor, valores reais que são, em verdade, as únicas heranças autênticas que os pais legam aos filhos. Texto de autor desconhecido, mas que toca os nossos corações. Aliás, Jonas, eu diria que você conseguiu, com esse texto, trazer muito das nossas vidas. Nós, filhos, nós, pais, que convivemos com uma situação extremamente importante na paternidade. Nós já sabemos que a paternidade é uma missão que nos cumpre desempenhar, nos cumpre fazer. Quantos de nós, com certeza, não lembramos as dificuldades que passávamos e que o pai nos dava a mão, o pai nos empurrava. Eu costumo dizer que a primeira vez que tive o prazer de falar em público não foi falar, eu fui empurrado, vai, e eu fui, as pernas balançavam, mas fui porque fui empurrado. Eu tenho uma gratidão muito grande mesmo, pelo que meu pai me empurrou, pelo que meu pai me colocou nesse mundo, fazendo por mim o que eu precisava que fosse feito. Graças a Deus, tentei sempre seguir esses caminhos e ver os filhos encaminhados, graças a Deus, estão eles aí na vida. É uma verdadeira lição e é um verdadeiro momento de emoção falarmos disso. E nós vamos aproveitar nesse momento de emoção para ouvirmos o nosso querido Antônio Carlos Eckhart. Eckhart que já me disse que eu gosto muito dele, muito amigo, porque Eckhart, já que eu vivei de kart tantos anos, Eckhart está lá. Eckhart, uma boa tarde, nós queremos te ouvir, Eckhart, com certeza você vai nos traduzir muito mais nesse momento que nós falamos daquele que realmente foi fundamental nas nossas vidas. Uma boa tarde a todos, quero renovar o meu agradecimento pelo convite, reiterar o que você disse, descobrir por que você me convida, porque eu sou Eckhart, né, e com isso, certamente, afeta ao automobilismo, você prefere a minha presença. Mas tenho certeza que a amizade está acima disso tudo. Então a gente tem muita alegria de mais uma vez poder usar esse espaço e dizer algumas coisas a respeito de uma data tão importante, que para muitos, como para a grande maioria, infelizmente, até que a compreensão se faça, trata-se apenas de uma festa pagã, uma festa virada para troca de presente, para um abraço fraternal, que às vezes nem é tanto assim, às vezes para alguns é apenas uma responsabilidade. Mas, lembrando também, e agora fugindo um pouco do lado pagão, da festa comercial, que infelizmente ainda é cultivada, como disse, pela grande maioria,
Há registros nos próprios ensinamentos do Mestre, através da Bíblia e dos Evangelhos, que levam a nós respeitarmos e considerarmos pai e mãe. Quando lá, mais especificamente, falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, está registrado lá no capítulo 14, onde diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrar, literalmente falando, é considerar, é ter respeito, é ter carinho, é ter agradecimento por aquilo. Bom, evidentemente que a gente não pode deixar de considerar que, como espíritos reencarnantes, cada um está no meio que merece estar. Portanto, nem sempre, de um fato geral, todos podem, às vezes, estar nas famílias com os pais e mães que se achavam que eram merecedores. Por vezes, a gente observa muito isso. Em lugares mais pobres, de menos recursos, as crianças são muito maltratadas por pais ignorantes, verdadeiramente irresponsáveis, não é? Mas que, como considerar isso como um castigo? Bem, se está ali, Deus e Jesus devem estar no comando, é o que a gente admite. E esse capítulo, então, o 14, que a gente está se referindo, quando Jesus diz honrar a pai e a mãe, ele nos chama a atenção para duas questões. E, primeiramente, é lógico que são o pai e a mãe consanguíneos, não há como negar. Ainda que nós não tivéssemos o pai e mãe da nossa alegria, dos nossos sonhos, há em nós a responsabilidade com consciência que temos de ter consideração para com eles ter nos dado a oportunidade de estarmos reencarnando. É por isso que nós, todos espíritos, clamamos pela reencarnação. Mas para que isso se faça, é preciso que alguém diga, eu o recebo. E pai e mãe nos receberam. Não independe aí da qualidade do comportamento, nós estamos questionando isso. Cada um, evidentemente, vai fazer sua análise. Talvez, como disse, alguns nem se considerem felizes com os pais e mães que tiveram. No entanto, há uma frase que a gente sempre repete: cada um está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para se melhorar. Aí está a nossa trajetória. Então, nesse capítulo, sempre me intrigou, falando da doutrina espírita um pouco, não posso deixar de dizer porque somos espíritas, né? Pelo menos estamos tentando ser, e lá especificamente ele chama para uma coisa que talvez alguns não tenham um olhar virado. Honrar a vosso pai e vossa mãe. A gente sabe que Jesus sempre falou ao espírito. Isso era algo que me intrigava. Dentro dos estudos, a gente gosta muito do Evangelho, de falar sobre o Evangelho, de estudar, de preparar alguma coisa. Me considero até um pouco estudioso a esse respeito. E aquilo me intrigava. Honrar pai e mãe, tudo bem, mas isso é uma questão lógica e natural, que você precisa considerar. Naturalmente, você aprendeu, como o Alcindo acabou de dizer, a respeitar o pai e a mãe. Né? Hoje a gente avança no conhecimento, sabendo que nos merece o respeito por ter nos dado a oportunidade de aqui estarmos como espíritos reencarnantes e infratores da lei. Então, quebrava a cabeça perguntando a mim mesmo, mas, poxa, se Jesus falava ao espírito, onde é que está escrito isso aqui? Onde é que eu posso visualizar essa visão de Jesus em relação a honrar pai e mãe? Se a gente materializa, a gente não compreende. Mas aí, não sei se por ou por, não sei, não vou assumir esse papel, né? Comecei a entender e a visualizar de outra forma. De fato, nós temos duas vidas a cuidar, não é isso? Jesus dizia assim: o que fizeres na carne, responderás em espírito. O que fizeres em espírito, responderá na carne. Significa essa aliança, esse vínculo, que não se pode manchar. Se eu faço na carne, eu respondo como espírito. Se eu faço como espírito, eu venho para a carne para responder. Seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Aí está o lado espiritual. Pai e mãe consanguíneo. Ótimo, entendemos. E isso é preciso se respeite. Mas nós estamos falando do outro nosso lado, que é o lado espiritual. Nós somos espíritos, somos essência divina, não é? Um dia nós vamos deixar o corpo de carne, eu não sei se os meus amigos gostam da ideia, mas é assim que funciona, e depois um dia retornaremos a ela, como hoje já estamos de retorno, graças a Deus merecemos essa oportunidade. Então é preciso que se considerasse, falando do espírito, o que ele quis dizer espiritualmente. E aí nós vamos então considerar, pai do espírito, quem é o pai do espírito? Olha, a resposta é óbvia, é Deus. É o grande poder criador, não é? É a grande situação que cria tudo, a gente aprendeu assim, a gente respeita assim, e a gente vive dessa forma. Mas e a mãe? A mãe tem um papel preponderante na vida material e tem uma preponderância na vida espiritual. Simbologia da mãe na vida material, a gente sabe, a maior parte do tempo, na trajetória enquanto carne, nós ficamos debaixo das asas da mãe. Bom, pelo menos é assim que deveria ser. No mundo moderno, há um pouco de diferença. Como diz o ditado,
há controvérsias, né? Hoje, pai e mãe são tão atribulados em relação à vida profissional que colocam os filhos numa creche ou com uma babá, enfim, pouco acesso tem. Não estou fazendo crítica nenhuma, cada um sabe onde o calo aperta, falando de uma forma popular. Então, mãe educa materialmente. E quem é que educa espiritualmente, então? Quem educa espiritualmente é a vida. A vida nos ensina. E, às vezes, devido ao nosso comportamento, a vida nos castiga, entre aspas. Ou seja, faz com que a gente passe por determinadas condições para que a gente aprenda a discernir o que é certo e o que é errado. Então, a vida é a grande mãe espiritual. O espírito não pode progredir se ele não vier para a carne e viver a vida. A cada reencarnação, uma oportunidade da vivência dentro daquilo que ele escolheu e dentro daquilo que ele constrói. Sem a vida, ele, sinceramente, não teria como, nesse estágio que nós estamos, não teria como evoluir. De fato, então, meus amigos e meus irmãos, que consideramos e precisamos considerar e honrar as duas oportunidades que nós estamos tendo como espírito. A carne, que nós, repetindo, somos aquinhoados pela benevolência de dois espíritos, um feminino e um masculino, que combinou de nos receber. Nós estamos falando aqui, falamos ainda há pouco, às vezes, que alguns pais são responsáveis, mas também temos alguns filhos que são irresponsáveis, não é? Que vêm com aquela índole e, por mais que pai e mãe façam, não consegue corrigir no caminho. Isso aí só o tempo e a gente sabe que vai ter. E no caso da vida espiritual, então, temos que agradecer ao bom Pai, honrando a oportunidade que Ele nos dá, não é? De nós estarmos novamente reencarnados, e a vida, que se nós tivermos um olhar espírita, ou espiritual, ou do espírito, como queiram, nós vamos enxergá-la, então, como uma grande oportunidade de aprendizado. E não há como contestar isso. Não há. Senão a vida perde o sentido, não é? Então, gente, nós temos esses dois aspectos que a gente passou a entender. Então, meus amigos e meus irmãos, irmãos que estão presentes e amigos que nos assistem, é preciso considerar as duas oportunidades de vida. A vida material, sem dúvida nenhuma. Procuramos nos comportar com decência, com honestidade o máximo possível, ser pessoas cordatas, se possível, e assim entendo, porque falar de religião é religar-se a Deus, então é preciso que a gente se religue às coisas superiores e administre melhor as coisas inferiores, que são a matéria que um dia vai ficar aqui. E nós vamos levar todo o uso que fizemos daquilo que nos foi emprestado. Costumamos dizer que nós somos fiéis depositários, né, na linguagem advocatícia, ou seja, é nos emprestado e eu tenho que prestar conta disso aqui. Então, nós só estamos tomando conta, isso a gente não leva. Já o que o espírito assimila, já o que ele faz na sua conduta, então esse patrimônio ele carrega com ele, e é dele. Isso ninguém tira, ninguém rouba, como Jesus disse, não, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, as traças não roem, enfim. E isso você leva com você. E pensando desse lado, a gente observa que existe, então, devido a essa compreensão, diversos níveis de evolução. Então, pais e filhos são sempre diferentes. Numa família, a gente observa o quê? Que uma família que tem 3, 4, 5 filhos, cada um tem uma característica e uma conduta diferente. A educação foi a mesma. O pai e a mãe consanguíneos são os mesmos, mas o caráter não. Porque esse caráter vem sendo formado através das várias migrações carnais. E assim, ele, aproveitando ou não, tem esta tendência boa ou aquela tendência má. Alguns dão vazão à tendência negativa e outros à tendência positiva. Então, eu quero aqui, meu amigo, meu irmão, Jonas, dizer a vocês que eu felicito muito a todos os pais e as mães, como o Alcindo mesmo já disse ainda há pouco, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade se é uma missão ser pai e mãe. E ele caracteriza que sim. E mais, ele prossegue, né, porque o texto é um pouco maior. Ele diz, e nós teremos que prestar conta do que fizemos da oportunidade. Desejo a todos feliz Dia dos Pais, desejo a mim também, agradeço a menção dos meus filhos, dos meus netos, que não sei se estão nos assistindo, mas certamente a notícia vai chegar até eles. Fico muito feliz de ter sido meu nome lembrado, apesar do vínculo automobilístico, mas que eu não me zango, entende? Porque, afinal de contas, é um esporte nobre, não é? Então, você não está me rebaixando em nada. Então, a minha alegria, o meu desejo, que tudo corra bem, que nós festejemos bastante nesse dia que se aproxima, que é o domingo, embora seja comercial, mas que a gente tenha um pouco de amor e consideração no coração. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Perfeito. Nós gostamos muito de ouvir palavras assim, muito serenas e muito tranquilas sobre verdades que nós todos convivemos no nosso dia a dia. Eu vou aproveitar o momento para chamar os nossos apoiadores e voltarmos na segunda passagem da nossa
programação da tarde de hoje. Por favor, os nossos apoiadores. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Estamos voltando. E estamos voltando para contar uma história para vocês. Uma história de vida muito interessante. Uma história que remete ao entendimento de pai e mãe, ao entendimento de filhos, ao entendimento de família. Temos conosco aqui, boa tarde, Renato, boa tarde, Vitória, boa Lorenzo, ali Ana Paula, a mãe sempre presente. Nós aqui temos uma história de vida. Renato, você era terriense, não é isso, Renato? Muito boa tarde. Sim, terriense, desde quando nasci. E, assim, nós estamos aqui a Petrópolis há 3 anos e meio, mais ou menos. Mas, Renato, por que você veio parar em Petrópolis? Me conta essa história, que eu já ouvi essa história, mas... Eu vim por causa dessa moça aqui, que é minha filha, Vitória Oliveira, nome artístico que ela escolheu um dos sobrenomes. E porque, assim, na verdade, a Vitória começou comigo na música desde dos 4 anos para 5, começou a cantar, a gente fez um CDzinho pequenininho. Com 6 anos de idade, ela começou a florar. 6 anos para 7, ela já gravou o primeiro jingle. Jingle de Natal, uma coisa bem legal, do meu irmão. E foi assim, foi caminhando. Quando chegou aos 10, 11 anos, 9 para 10 anos, ela ganhou um concurso de uma outra emissora, num Dia das Crianças. E dali para frente, ela, pai, eu quero música, eu quero cantar. E eu já estava incentivando. Você nem gostava disso, não, né, Renato? Só percebe, a família nem é ligada Exatamente. Nisso, né? A gente trabalha com música há um tempo, já tem uns bons anos, uns 27 anos por aí com música, sendo banda de bar, enfim. E nesse tempo a gente resolveu, ela vir fazer um teste aqui em um dos corais de Petrópolis e foi muito bonito. Aí ela ficou um tempo, passou, e ela, como o coral era 2 vezes na semana, e voltava, até a gente falar, ela tem que me provar que ela gosta de música. No dia que ela não sai sorrindo de um ensaio, de uma apresentação, para mim a música acabou. E ela só saía sorrindo. Então, quer dizer, foi só um incentivo. E com isso, no 2º ano, o Lorenzo, vendo toda essa movimentação e participando com a gente dentro de casa, só fez incentivar a gente a vir para cá. Eu descobri o Lorenzo numa contagem de tempo, não foi numa afinação, não foi numa música, ele numa divisão de musical, brincando. Então eu falei com a minha esposa, Paula, agora está na hora da gente ir para lá, para Petrópolis mesmo, e firmar o passe na música. Que beleza, né? Isso. Ô, Vitória, o que você achou disso? Você gostou de vir para cá, cuidar, levar o seu sonho à frente? Boa tarde. Sim, eu adorei, porque eu estou fazendo o que eu gosto e, pô, não tem sensação melhor do que isso. E Lorenzo também, né, Lorenzo? Boa tarde. Sim, óbvio, né? É óbvio, eu gostei do óbvio. Realmente, é uma demonstração clássica, minha gente, do que é uma família e do que é pai e filhos
E do mãe também, porque olha, a mãe está ali fotografando, participando. Mas olha, vamos começar ouvindo uma canção que eles estavam ensaiando aqui ainda há pouco, que foi espetacular e que fala muito de perto ao povo brasileiro. Vamos ouvir o Caipira Pirapora, não é isso? Isso, então vamos lá. É a Romaria. Romaria. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira um giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir-te romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Realmente é muito interessante, muito importante a gente ver essa conjugação entre as famílias, entre as pessoas, entre os pais e os filhos. Eu realmente não tive o privilégio de poder trilhar pela música, apesar de ser filho de um músico, mas o meu ouvido é muito fraco. Eu até hoje agradeço imensamente a Celina e a Fafá me deixarem
fazer a meia voz lá do coral, porque eu canto baixinho, isso não atrapalha. Mas, de qualquer maneira, nós ficamos até muito emocionados em ver isso. E vamos agora seguindo na nossa pauta musical. Maestro, é consigo, a próxima. Então vamos fazer mais um clássico, né? Vamos fazer mais um clássico. Então vamos lá. Deixa eu jogar só um pouquinho de... Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos com jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Na água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Que eu aqueço o frio dos seus pés. E dando sequência, eu vou chamar os meus amigos Jonas e o Luiz Guilherme, por favor, que nós vamos apresentar mais 2 números interessantes. Com certeza, o Jonas nós já conhecemos muito bem, e o Luiz Guilherme vai nos apresentar alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Mas como o Luiz Guilherme é conhecido por nós, Ari, Luiz Guilherme, por favor, como é conhecido por nós como o filho de todos, realmente nós roubamos do Ronaldo o seu filho, querido por todos nós, Luiz Guilherme. Vamos ouvir o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, o que é que você nos trouxe? Não, Antônio falando aí sobre a história. Com o microfone é mais fácil, Luiz Guilherme.
Antônio aí falando sobre honrar família, né? E aí, aceitando esse convite aqui dessa tarde, é o seguinte, é falar que a gente hoje vive uma sociedade de consumo, hoje a gente vive uma sociedade que nos ensina só a competir e a ter. E quando, na verdade, nós devemos ser. E é essa a diferença. Quando a gente vê uma família dessa daqui, a gente é família ou a gente tem família? Exatamente isso, né? Então, esse é o grande diferencial, ser família. Ter família não cabe mais a nós. Ele falou em honrar pai e mãe, mas também que os pais honrem seus filhos, honrem essa dádiva divina da paternidade, da maternidade. E, lembrando figuras evangélicas, a gente pode lembrar aqui João o Evangelista, que nos traz aquela maravilhosa lição que Jesus, ainda na cruz, consegue nos passar algum tipo de lição, alguma coisa para o Espírito, como Antônio aqui nos disse. E aí ele diz, quando Maria, chorando aos prantos ao pé da cruz, João vem, o único discípulo que sobra, abraça e fala, olha para a cruz, sem falar nada. Jesus olha e diz, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E aí é a figura da família universal. É exatamente isso que ele vem nos trazer nesse momento, na cruz. Então não tem limite. Então eu vou amar Lorenzo como se fosse o meu filho. Eu vou amar Vitória como se fosse a minha filha. E é isso, a gente tem que quebrar essas barreiras. Eu não amo porque é da minha família. Eu não sou pai porque eu tenho uma autoridade acima. Não, eu sou pai porque eu sou pai, de coração. Porque eu sou família. Eu não tenho uma família, mas essencialmente eu sou família. E, aliás, todos nós somos teu pai. É, exatamente, né? Todo mundo vai, a gente vai se adotando. Então, a figura da família universal é essencial no mundo de hoje, é o que o mundo de hoje, o mundo doente e neurótico que a gente vive hoje precisa, é essa figura. Que maravilha. E agora ouçamos o Jonas no que ele nos preparou, com certeza. Na verdade, não houve preparação nenhuma. É num programa tão intimista como esse, em que podemos expressar aquilo que adquirimos através do conhecimento, mas também da convivência, fazendo amigos novos em estúdios, como essa família. E falamos de pais, mas falamos também de filho, de Jesus, que é nosso irmão maior e é o Filho de Deus, o nosso querido, a referência, né, que todos temos. Falamos de Maria, falamos de mãe, mas, na verdade, a semana que antecede o Domingo dos Pais, e essa era a intenção que falássemos dele, eu queria lembrar que a maior responsabilidade que o Espírito traz quando aqui está na existência é realmente a da maternidade ou da paternidade, de acordo com o que ele vem a ser. E era, desde a minha infância e adolescência, o desejo maior era de ser pai. E eu os tive. Tive e os tenho. Então, como temos como responsabilidade maior isso de criar os nossos filhos, de educar nossos filhos, de fazer com que eles, procurar fazer com que eles sejam sempre o melhor, essa é também uma forma de nós, pais, marcarmos as nossas mãos. As mãos, porque aqui viemos não para nos divertirmos naturalmente, né? Isso aqui não é um parque de diversões, esse planeta, ele é um planeta de regeneração, ele é um planeta de lições. E dentro dessas lições nós aproveitamos uma que Chico, o nosso Chico Xavier, traz por Maria Dolores, Espírito, que é o Mãos Marcadas, que diz assim: Senhor, já que me destes o privilégio do renascimento no berçário do mundo e ainda de ser pai, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia a dia me aprofundo. Deixa-me permanecer em qualquer parte, entretanto que eu possa continuar como pai e acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como tu trazes as tuas,
Quanta ilusão quando me debatia como filho, pensando que desespero fosse prece, arrogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando nos espaços, e que, atendendo a semelhante lei, pusesse ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetue as esperanças em que me agasalho, e estiver, como agora, entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não me dês tempo para lastimar-me, que eu siga tão somente a luz que me acenas, pois no anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma reste de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. E não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e ser pai. Seja dos filhos o de quem? E não, Senhor, saiba que aspiramos a estar contigo, filhos e pais, longe de nossas horas desregradas, onde sempre estivestes e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que tenhamos todos as mãos marcadas como trazes as tuas. E assim eu sinto. Muito bom, Jonas, maravilhoso, muito bom mesmo. Essa poesia é de uma profundeza muito grande, uma profundidade maravilhosa. E nós agora vamos fechar ouvindo, mais uma vez, o musical, falando de uma composição sobre o pai. Ah, sim. Sim, aquela composição que você me mostrou, sim, maravilhosa, que... Pois não, vamos ouvir o Luiz Guilherme enquanto ele se prepara. Enquanto ele vai se preparando, é o seguinte, sim. Só para o pessoal que nos acompanha, curtir no Facebook a página Sintonia Moral, facebook.com/Sintonia Moral. O objetivo único é levar consolação. Exatamente colocar essas sementes de luz na internet. São mais de 30 mil que já nos acompanham já. E o pessoal que quiser curtir é só entrar lá, facebook.com/Sintonia Moral. E vai só curtir e vai acompanhar sempre as mensagens de luz que sempre nos consolam. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Nós agora vamos ouvir uma canção preparada exatamente para os pais, que será o fecho do nosso programa. Lembrando que quinta-feira, às 10 horas, teremos a nossa reprise e que agradecemos muito a presença de vocês e combinando para segunda-feira que vem, se possível for, aqui estaremos, se Deus nos permitir, trazendo uma matéria muito bacana lá do Vale das Videiras. Vamos ouvir o nosso conjunto maravilhoso com Renato, Vitória e Lorenzo. Divino entre tantas coisas, é a missão de ser pai. Muitas vezes um destino esperado, muitas vezes sonhos guardados. No fundo, uma ideia que assusta. Na prática, amor, entrega, luta. Sentimentos que buscam e rebuscam a incrível missão de ser pai. O garoto promessa, o cara das festas, ficou para trás. Com um tom de profunda mudança, não perde a esperança de um mundo em paz. E com exemplos, paciência e respeito, vira referência humana, o espelho
para pessoas que para sempre guarda no peito. Ao homem a vida dá chance de ser um herói, matando leões, enfrentando canhões, preparando o futuro de alguém mais. Mas ao contrário de toda bravura, quando fiel à causa mais justa, com presença, compromisso e ternura, herói é o homem que também cumpre a missão de ser pai. Divino entre tantas coisas, é a missão de ser pai. Incrível entre tantas coisas, é a missão.